A McLaren terminou o ano como um dos carros mais rápidos da Fórmula 1, mas entre suas fraquezas está um fenômeno estranho e muito raro. Ele ficou evidente em um fim de semana desastroso em Las Vegas, que foi muito pior do que devia ter sido. O carro não foi o culpado por essa inesperada volta ao péssimo início da temporada. Foi a equipe que errou a escolha de pneus que causou a dupla eliminação no Q1. O carro também não tem culpa no acidente de Lando Norris no início da corrida. A pouca pressão dos pneus, o tanque cheio e um erro de Norris o fizeram perder o controle ao passar em uma saliência do piso. Ele também não foi o responsável pelas circunstâncias que frustraram a ótima recuperação de Piastri, prejudicada por uma troca tardia de pneus para cumprir o regulamento. Mas mesmo se fizesse uma corrida sem problemas, a McLaren não manteria a boa forma recente, já que a pista não combina com o MCL60. Na verdade, ela expôs uma fraqueza a mais que aquela que citamos quando comparamos a McLaren com a Red Bull. Está claro que a equipe precisa melhorar a plataforma mecânica, revisando as suspensões para aumentar os ganhos aerodinâmicos obtidos neste ano. Como mostramos em outro vídeo, a McLaren tem isso como prioridade para a próxima temporada. Mesmo que a McLaren tenha sido tão eficiente no ganho de mais pressão aerodinâmica no MCL60 nesse ano, há um conjunto de condições que podem atrapalhar esse trabalho. A pressão aerodinâmica da McLaren simplesmente desaparece em configuração de pouca downforce, como em Las Vegas. Isso faz com que a McLaren não seja competitiva quando precisa usar um acerto de pouco arrasto aerodinâmico. Todo carro perde desempenho com acerto de pouco arrasto. A questão é o tamanho dessa perda. A McLaren admite que seu carro perde um pouco mais que os outros. Desde que seu desempenho melhorou com o primeiro upgrade na Áustria, viu-se uma clara queda na competitividade da McLaren nas 3 pistas com retas longas. Alguns carros, como explicaremos em breve, já nasceram com uma base melhor para esse tipo de pistas. Outros desenvolveram pacotes mais eficientes para elas. O processo de desenvolver o carro em níveis baixos de downforce e arrasto exige bem mais do que usar uma asa traseira super fina. Uma asa traseira mais baixa requer uma asa baixa na dianteira, e reduzir a carga na asa da frente diminui o controle da turbulência da asa dianteira, o que afeta o comportamento do carro. O chefe da McLaren, Andrea Stella, explica que, embora a eficiência aerodinâmica geral do carro diminua com asas mais baixas, essa diminuição não é linear. Chega a um ponto em que a eficiência diminui mais do que a downforce. Ou seja, para atingir níveis competitivos de arrasto em circuitos de pouca downforce, a McLaren tem que sacrificar mais desempenho nas curvas do que as rivais. E embora isso possa ser recuperado com ajustes da relação entre a frente e a traseira do carro, incluindo o assoalho, esse não foi o foco da McLaren em 2023. É por isso que Stella diz que não está surpreso, já que não foi feito nenhum desenvolvimento nesse nível de downforce. Mas há um contraste no grid que mostra como pode ser grande o ganho de desempenho quando a equipe acerta. Se a McLaren perde competitividade à medida que diminui sua downforce, com a Williams acontece o contrário. O Williams FW45 é o carro com menos downforce da Fórmula 1. Portanto, é lógico que tenha mais dificuldade em pistas de alta downforce. De fato, o Williams estava lento na Espanha, Hungria e Catar, mas andou bem na Itália e em Las Vegas. Mas isso não acontece apenas porque a Williams pode se igualar aos rivais quando corre em pistas de baixa pressão aerodinâmica. Essas pistas favorecem carros com pouca downforce, é óbvio, mas no caso da Williams é mais do que isso. A análise da equipe indica que seu carro ganha mais competitividade à medida que reduz a carga da asa traseira. Ele é desproporcionalmente melhor com menos pressão aerodinâmica. A razão disso está na sutileza do design, mas nem a Williams entende completamente por que é tão mais forte com este tipo de configuração. Efetivamente, isso significa que, com baixa downforce, a Williams produz mais eficiência aerodinâmica. Isso diz alguma coisa à equipe sobre sua abordagem de design, mas as razões desse ganho não estão claras. O chefe de desempenho veicular da Williams, Dave Robson, acha que a razão disso está na metodologia de design da asa traseira e na abordagem aerodinâmica mais ampla. Embora seja fato que o arrasto aumenta com a downforce, essa relação é bem mais complicada do que parece.
O arrasto não é só uma carga aerodinâmica indesejável quando se está em uma reta. Os vórtices gerados pela interação dos fluxos de ar são usados para melhorar o desempenho do carro, mas eles geram arrasto nas retas. E com as regras introduzidas em 2022 para simplificar a aerodinâmica, ficou mais difícil gerenciar os vórtices causadores de arrasto. As complexas placas laterais da asa traseira que se usava antes tinham esse objetivo, mas foram banidas. Para a Williams, será crucial entender o que ela está fazendo, e as outras não estão, para continuar o desenvolvimento do carro. Isso não é só porque a equipe deseja manter essa força, é também porque entendê-la vai indicar as metodologias de design que levam a esses resultados, e também a conhecer as forças de que pode abrir mão em trocas de asas traseiras com mais downforce. Talvez a McLaren esteja passando por um processo semelhante para alcançar o oposto. Considerando os resultados que alcançou nas outras corridas, a McLaren e seus pilotos sempre disseram que prefeririam as desvantagens dessas corridas com pouco arrasto, onde o carro é menos competitivo, do que não ter desenvolvido o resto do carro de forma tão agressiva. Esse é claramente um tópico que precisa ser encarado como prioritário no carro de 2024. Sem ele, Vegas interrompeu a boa forma de fim de temporada da McLaren. No início desse ano, depois de ter brilhado na pista molhada pela chuva no fim de semana do GP da Bélgica, a McLaren levou uma surra quando o asfalto secou. Norris vinha de 2 segundos lugares consecutivos, mas teve péssimo desempenho. Ele era um alvo fácil na reta, porque a McLaren não tinha uma asa traseira adequada. O plano de transformar um início de ano terrível e resolver problemas muito maiores do MCL60 fez a equipe renunciar a um pacote específico de baixo arrasto. A McLaren conseguiu levar uma solução razoavelmente simples para Monza, o que pelo menos evitou a repetição do que Norris sofreu em Spa. Mas ainda assim o carro não foi tão competitivo lá quanto em outros circuitos. Em Vegas, o padrão se repetiu, apesar da McLaren ter uma nova atualização. A equipe tinha levado 2 upgrades para lá, mas só usou o flap da asa traseira, que ela já sabia que não ajudaria muito. Ele foi descrito como uma pequena melhora na eficiência que não mudou a personalidade do carro. Na verdade, o flap é uma peça independente. Ele reduz a downforce traseira, mas não é parte de um pacote que faz o assoalho funcionar melhor com baixa pressão aerodinâmica. A McLaren optou por não usar a nova Binwing, que reduziria um pouco mais o arrasto. Isso porque sentiu que o carro precisava ter um pouco mais de downforce para lidar com a baixa aderência de Vegas. Então, com base no que Stella diz, conclui-se que a McLaren não podia fazer o que a Red Bull fez, combinando uma Binwing menor com o flap da asa traseira mais fino. Simplesmente não funcionaria. A McLaren sabia que Las Vegas seria difícil por causa disso. E é por isso que esse é um item prioritário para 2024, assim como a fraqueza em baixa velocidade que a prejudicou em Vegas. Apenas criar um pacote de baixo arrasto especial de Monza para 1 ou 2 corridas não é uma solução para as equipes. A chegada de Baku e Vegas aumentou o número de corridas que exigem grande eficiência aerodinâmica e boa velocidade em linha reta. Por isso, com essa fraqueza nas curvas lentas, a McLaren não pode se dar ao luxo de ser pouco competitiva em pistas de baixa velocidade e ansiar pelas provas de Silverstone e Suzuka. Não se estiver pensando seriamente em lutar por vitórias e campeonatos.